Programa livre para todos os públicos. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver, a vida é eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver, a vida é eterna. A grande causa dos nossos vícios, a grande causa dos nossos pecados, a grande causa das nossas enfermidades é que não tomamos posse dessa certeza que a Bíblia nos dá. Como é que uma pessoa entra em depressão? A pessoa entra em depressão porque perde o sentido da sua vida. Essa é a causa número 1. E por que uma pessoa perde o sentido da sua vida? Porque não sabe para que veio. A Bíblia nos dá uma certeza absoluta. Por isso deixa aberto esse texto aí para você gravar bem. Eu não sou fruto do acaso. O texto conclui dizendo que Deus me escolheu. Essa é a primeira verdade científica da concepção do ser humano. Foi feita uma escolha. Ninguém sabe, ninguém consegue entender que mecanismo é esse que faz com que uma pessoa seja concebida. Alguns anos atrás falava-se em 140, 150 milhões de espermatozoides. Hoje fala-se em 300 milhões de espermatozoides em média. Nosso pai liberou aproximadamente 300 milhões de espermatozoides. Hoje dá de se ver isso em laboratório, filma-se. Esses 300 milhões caminham todos na mesma direção, a uma velocidade média de 40 km por hora. Hoje já se sabe que eles não vão numa corrida onde cada um é para si. A ciência diz, também não sabe explicar por que ainda, que é um mecanismo que faz com que esses 300 milhões de espermatozoides estejam um ajudando o outro nessa meta, que é o óvulo. Um deles vai fecundar. Esse que me gerou, que gerou você. Então a primeira pergunta é, que mecanismo é esse de escolha? Quem foi que fez essa escolha? A ciência fala nas forças que contribuíram para que isso acontecesse. A Bíblia, antes, muito antes, 2500 antes de qualquer revelação ou pesquisa científica, afirma: eu sou fruto de uma escolha pessoal de Deus. Eu te escolhi. Escolhi lá no meio peguei um. Só da nossa concepção, o ser humano já descobre que ele foi gerado, gestado, escolhido para vencer todo e qualquer desafio, todo e qualquer obstáculo. O ponto mais elevado da Terra, onde um ser humano já chegou, é o Monte Everest, que tem cerca de 8.000 metros de altitude. A altura que o espermatozoide subiu do corpo masculino para o corpo feminino, correspondente ao seu tamanho, chega a mais ou menos 24.000 metros. 3 vezes o pico do Everest. Você é o maior alpinista da história. Olha onde você chegou. Você atravessou a nado, ida e volta, Brasil, Portugal, Brasil. Você foi 3 vezes aos Estados Unidos. Foi, voltou de novo. Para nascer? Olha que viagem. Então como é que hoje, diante de uma coisinha de nada, você fala assim, não consigo. Eu sou fraco. O ser humano recebeu já, lá na sua genética, gênesis, genitais, são palavras irmãs. Nasceu lá na sua gênese
com uma vocação. E por que tem essa vocação, essa escolha? Por que você nasceu? Como é que você vai rezar a sua vida se você não tem essa certeza absoluta? Eu fui tecido por Deus no seio da minha mãe. O Salmo 138, na tradução da Bíblia de Jerusalém, é a tradução mais recente que nós temos da Bíblia, principalmente para estudos. Ela diz assim, no versículo 16: vossos olhos viram o meu embrião. Vossos olhos viram o meu embrião. Quer dizer, naquele instante em que o ser humano era do tamanho de uma gota de farinha de trigo. Esse foi o seu tamanho original. Pensa num grãozinho de farinha de trigo, um só. Aquilo lá é umas 500 vezes maior do que você era. Quando a ciência descobriu, ou a mãe achou que estava grávida, provavelmente você já estava com 4 ou 5 semanas de gestação. Há um único caso documentado na história, você pode procurar tudo quanto é livro de genética. O único caso documentado na história, em que alguém tem certeza que está grávida, mesmo sem nenhuma comprovação posterior, porque ainda não tinha 4 semanas, foi quando Maria visitou Isabel. Isabel estava de 6 meses, Maria estava de 1 ou 2 semanas. E Isabel afirma categoricamente que Maria está grávida. E nós afirmamos isso todo dia, pelo menos 50 vezes, nós que rezamos o texto todo dia. Bendito é o fruto do seu ventre. Eu fico impressionado com uma coisa. A oração da cura interior é uma novidade para muita gente ainda. A oração da cura interior cronológica, desde a concepção, a gestação, nascimento, primeira, segunda infância, adolescência, juventude, idade adulta, a maturidade da vida, é muito recente. Em livros católicos você encontra nos últimos 15 anos, quem sabe 20 anos no máximo. É ainda uma literatura recente. No entanto, a fé da igreja, e eu procuro retratar nesse livro aqui, que é o tema do nosso acampamento, Rezando a Vida, eu procuro mostrar aqui dentro, que a igreja descobriu isso ao longo de séculos, talvez não sabia que era o nome. Observe, por exemplo, a estrutura dos 7 sacramentos. Os 7 sacramentos é a forma que a igreja percebeu que Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre, acompanha a nossa história, desde o nascimento com o batismo. Depois, na infância, com o sacramento da reconciliação, da Eucaristia. Na adolescência, o sacramento da crisma. Na juventude, passando para a idade adulta, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem. E na velhice ou na doença, o sacramento da unção dos enfermos. Mas como não se restringiu só aos sacramentos, a igreja percebeu que a ação de Deus nos acompanha, inclusive antes e depois do ciclo sacramental. Se os sacramentos começam com o batismo, a igreja tem, e aqui eu procuro mostrar isso, e até escrevo isso, a partir da página 25 até a página 29. A igreja tem, por exemplo, as bênçãos para fazer para a mulher antes e depois do parto. Você que estiver grávida, você pode pedir a um padre, ou a um diácono, a um ministro que o padre delegar, que faça, ou se não, aqui no livro eu trago, a bênção antes do parto. E logo depois do parto, quer dizer, que precede ao batismo. Então a igreja já percebeu que a ação de Deus acontece em minha vida, até mesmo antes de eu poder experimentar o sacramento. E que essa ação de Deus acontece em minha vida também depois, quando encerra o ciclo sacramental. Por quê? Depois da unção dos enfermos vem a morte, então não tem mais sacramento. Mas a igreja tem as exéquias. Inclusive as exéquias, muito pena que hoje
As pessoas estão levando a experiência da morte para um lado muito desumano. Mas a igreja, ela tem instrumento nas suas mãos, na sua liturgia, para fazer um acompanhamento. Então, vai lá a bênção do corpo lá na casa, ou no lugar onde estiver sendo velado. A missa de corpo presente, a bênção da sepultura, a última despedida, a missa de 7 dias, a missa de 1 mês, a missa de 1 ano. Quer dizer, a igreja acompanha o quê? As nossas emoções. A igreja percebeu isso. Ela talvez não sabia explicitar, porque ela é histórica, é feita com gente, a partir de gente, de pessoa. Talvez não sabia explicitar que esse é um ministério a ser exercido. Então, gente, nós da Igreja Católica precisamos tomar posse dessa graça que é o ministério da cura interior, que eu chamo aí nesse texto rezando a vida. Porque enquanto nós não tomarmos consciência, mas essa consciência por experiência, de que a minha vida tem um sentido, de que eu não vim no mundo por acaso, de que não há nenhuma vida que veio ao mundo por acaso, que nós precisamos retomar. Agora, por que é que nós perdemos essa consciência? Primeira coisa que precisa ficar claro para nós: cura interior é um ministério de luta contra o encardido. Por quê? Porque qual foi a grande raiva dele? Quando Deus criou, mais do que criou, a Bíblia diz que Deus teceu, quando Deus modelou, quando Deus formou o ser humano masculino e feminino. Eu já disse em vários acampamentos, o encardido tem uma raiva dupla. A primeira raiva é a raiva do ser humano ser imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira grande raiva dele. E a segunda grande raiva dele, a raiva de que o ser humano, imagem e semelhança de Deus, é chamado a reproduzir Deus através do seu corpo. Para pensar nisso. Veja o que o encardido conseguiu fazer com a sexualidade humana. E eu não tenho dúvida que a grande maioria dos problemas ligados à sexualidade tem a ver com a concepção da pessoa. Porque veja, se o nosso inconsciente, e isso a ciência afirma, se ele grava tudo o que lhe aconteceu, desde o primeiro instante em que ele foi concebido, então o nosso inconsciente acabou gravando aquela mesma impressão que nossos pais tiveram quando tiveram aquela relação sexual, que talvez muitos pais nem sabem qual foi, que nos gerou. Ao revestir a sexualidade, como o encardido faz, de um caráter feio, de um caráter sujo, ele está incutindo no ser humano que tudo que for relacionado ao sexo é pecaminoso. Eu falo isso no retiro para casais lá em Betânia, o retiro Casais 1 sobre a sexualidade. Como o encardido conseguiu fazer com que a gente tivesse uma visão errada do nosso corpo, especialmente dos nossos órgãos genitais. Já citei aí, da onde veio a palavra genital? De Gênesis, lembra coisa feia ou bonita? E por que genitais está associado a coisa feia? Por que a mãe grita para o filho de 2 ou 3 anos de idade: tira a mão daí! Papai do céu não gosta. Se não gosta, para que pendurou aquilo em mim? Foi eu que pedi bater esse trem aqui? Quantas vezes a gente escuta a mãe dizer: isso é feio? Quer um exemplo? Qual é o apelido do seu braço? Da perna. Só se for muito magrela, e fala que é siriema, garça, né? E por que os órgãos genitais têm tanto apelido? Por quê?
E cada apelido mais medonho do que o outro. É pavoroso. As analogias que se fazem dos órgãos genitais faz a pessoa, só de pensar nele, já pensar com nojo. Ou não? E sabe o que eu descobri? Isso é uma cultura que o encardido espalhou para o mundo inteiro. Porque nós temos uma relação, ao menos esquisita, com os nossos genitais? Por que o ser humano começou a usar roupa? Para proteger os seus genitais. Porque eram feios? Não. Porque era a origem da vida. Porque é o órgão que traz a vida. Como é que o órgão que traz a vida pode ser feio? Enquanto, gente, não dissociar, e pelo amor de Deus, aqui precisa de coisa muito séria. Por isso que eu tenho um retiro exclusivo para isso, com casais. Onde nós fazemos a oração de cura da sexualidade. Porque as pessoas estão vivendo hoje como presas do encardido, a partir do momento em que não assume o seu corpo. Meu corpo é templo vivo do Espírito Santo. O corpo não pode ser símbolo de pecado, pelo amor de Deus. Isso é uma heresia. Isso é um pecado mais do que mortal, ele gera morte para muita gente. E nós conseguimos associar tanto a ideia do corpo à ideia de pecado, que hoje, o carnaval vai ir daqui a um mês, nós vamos estar aqui de novo no acampamento. Qual é a grande exploração que se faz no carnaval? É do corpo, dos órgãos genitais. Agora, enquanto eu não tomar consciência, a partir do meu próprio corpo, daí vem a eterna insatisfação da pessoa. Quanta gente hoje, e como está se multiplicando isso, que não aceitou a sua sexualidade ainda. Quantas e quantas pessoas você conhece, bem próximas a você, que tem seríssimos problemas na área sexual? Aí o que a gente faz? Que nós refletimos na missa ontem, a gente esconde o problema. Ou a gente fica achando culpados e desculpas. Então por isso que vem as revistas, os livros de fofoca da vida alheia. Porque enquanto eu estou olhando para o problema do outro, eu não olho para o meu. A Bíblia não tem medo de dizer, meu corpo foi todinho tecido. Salmo 138. Pelas mãos de Deus, tecido. O Senhor que te formou, está aí. Que te escolheu. Desde o ventre materno. Não há nenhuma parte no meu corpo, nenhuma parte no meu corpo, que não tenha tido o dedo de Deus, a mão de Deus. Não há nenhuma parte no meu corpo que não seja imagem e semelhança de Deus. E mais ainda, se nós entendemos, e a Bíblia afirma isso quantas vezes, só em Isaías eu citei o 43, o 44, o 46, o 49. E ainda várias vezes dentro desses capítulos. Se a Bíblia não tem medo de citar que Deus me formou, que Deus me teceu no seio da minha mãe, que meu corpo é obra-prima de Deus, a Bíblia não tem medo de dizer que o ser humano, na sua sexualidade, é sinal, é canal, é reprodutor do próprio Deus. Aí nós entendemos porque essa é a área número 1 que o encardido tenta atingir. Quantas e quantas pessoas e quantas vezes nós crescemos com seríssimos traumas relacionados ao nosso corpo, relacionados à nossa sexualidade. Porque eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais magro. E a pessoa passa a vida inteira nessa insatisfação, e tentando mudar, e tentando fazer plástica, e juntando dinheiro para botar silicone, e gastando uma fortuna com academias, e tomando remédio para modelar o corpo. Porque não, eu tenho que ter um corpo sarado, um corpo perfeito. Mas eu não
admito ainda a santidade e a beleza do meu corpo. A Bíblia não tem medo, repito, de afirmar muitas e muitas vezes que o autor do meu corpo é Deus, que Deus colocou a mão, que Deus me modelou, que Deus me fez, que cada parte do meu corpo é imagem e semelhança de Deus. Mas enquanto, meus irmãos, nós não chegarmos a essa experiência, a partir de fato de uma experiência de Deus, em Deus, de uma visão correta do nosso corpo, de que nós somos gestados no seio de nossa mãe, nós vamos carregar embutido em nós as ideias erradas. E aí vem um outro problema. A pessoa que vai assimilando essa ideia errada, pela educação, pela cultura, na hora em que ela se une, olha, quantos e quantos casais ainda hoje acreditam que quando se unem sexualmente estão pecando. Se nós olharmos a nossa geração, as pessoas que amadureceram sexualmente há 20 anos atrás para trás, muito pior ainda. O corpo era visto como uma coisa medonha. A relação sexual era vista como um mal necessário. É o mal. Mas para gerar filhos e filhas para Deus, como se Deus precisasse de um mal para chegar a um bem, então a gente faz. Mas faz com muito respeito, com a luz apagada, vira as imagens do santo para a parede, assim, o santo não vê. Já pensou? Vixe Maria, se o santo vê fazer aquele serviço? Não, não pode. Que lhe era uma obrigação. O dever conjugal. Olha o nome que deram para o negócio. Dever conjugal. Cumpra com a minha obrigação de esposa. Mas era uma cruz, era um sacrifício. Só que aí tinha um detalhe, era uma cruz, um sacrifício antes, porque na hora descobria que era bom. E aí? Aí ficava uma divisão. Por um lado é bom, por um outro pecado. Aí une-se sexualmente. Gera-se um filho, não sabe que gerou. A vergonha de ter. Porque quantas mulheres, e muitas ainda que estão bem vivas e fortes, saudáveis e ajeitadas, que tinha vergonha da gravidez, escondia a gravidez, punha um pano mais longo, né, para não ressaltar a barriga, porque ver que está grávida era assimilar que tinha tido relação sexual. Já pensou a vergonha? Vão olhar para mim, o que você fez? O que você andou fazendo? Para aparecer com esse negócio agora aí, essa barrigona. Então vê, você está carregando aqui dentro um ser que a Bíblia diz que Deus está fazendo, que Deus está tecendo, mas você está com vergonha. Há muito de psicológico quando a mulher rejeita a criança, porque ela não rejeita a criança por maldade. Aliás, bons escritores modernos afirmam o seguinte: não existe no mundo nenhuma mulher que tenha aceito 100% a sua gravidez do começo ao fim, e nenhuma mulher que tenha rejeitado a sua gravidez. Há um momento na gravidez que seja de um incômodo físico, que seja de dores que sente, a própria transformação que vai acontecendo dentro do corpo, a insegurança se esse corpo vai de novo voltar ao normal ou não, as dificuldades de relacionamento matrimonial, as ideias erradas, porque quantos casais, não faz muito tempo, e até hoje muitos pensam, que se está grávida não pode ter nenhuma intimidade entre marido e mulher, porque machuca a criança, mata a criança, porque põe espírito ruim na criança, porque é isso, porque é aquilo. Tem cada ideia que a gente escuta, que a gente dá risada, fazer o quê? Então, sem dúvida nenhuma, ao assimilar algo na minha vida, que pode estar relacionado a uma coisa feia,
Veja por que é importante o encardido enfiar na... E por que que os cristãos têm que fazer uma verdadeira revolução? Católico tem que chamar os seus órgãos genitais de seio, pênis, vagina, coxas, nádegas, ânus. Católico tem que começar a revolucionar a sexualidade dentro de casa. Não inventa esses apelidos, principalmente os apelidos bonitinhos que escuta por aí na televisão. Porque vai associar uma imagem terrível, pavorosa, vira nome de palavrão. Você quer xingar uma pessoa, se associa um apelido dos genitais e pronto. Xinga a pessoa, ofende a pessoa. Agora eu vou carregar a minha vida inteira, já de dentro da barriga da minha mãe. Se a criança escuta tudo, se a criança grava tudo, o que é que a criança está gravando lá dentro? Eu sou fruto de um pecado. Salmo 50 diz: eis que eu nasci em pecado minha mãe me concebeu. Mas por que é que ele afirma isso? Afirma isso porque ele estava no pecado. Porque ele cresceu com... O Davi é um bom exemplo disso. O Davi cresceu com um sério problema sexual. Ele era um tarado, um insaciável sexual. Sim, o Natan falou para ele que já tinha 300 mulheres, que se precisasse Deus arrumava mais. Por que esses profetas não ressuscitam? Não, vim de novo com essas ideias boas. 300! Olha! Salomão teve 1000. Já pensou? 1000! Era muito. Por isso que depois deles, os padres tiveram que viver o celibato. Porque a cota toda eles levaram para eles. Nós vamos levar muitos anos. Vamos levar muitos anos para equilibrar de novo. O Natan falou: e se você quisesse mais, eu te dava. Mas ele ficou de olho na Betsabé. E já via que o problema dele era a educação visual. Aquilo que nós meditamos aqui no acampamento de final de ano. O condicionamento dos olhos. Veja como é o encardido entra pelos nossos olhos ao nosso coração, especialmente no campo da sexualidade. Não há nenhum outro campo humano em que se explora tanto aquilo que é chamado de voyeurismo, que a pessoa enxergar, ver e alimentar ideias sexuais errôneas, do que no campo do corpo e da sexualidade. Basta ver o número de revista pornográfica que existe. São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades grandes, onde eles expõem nas bancas, já para o lado de fora da banca, põe a parede inteira e de cima e embaixo é só revista de homem, mulher pelada, homem pelado, não sei mais quem pelado. E aí até de se perguntar, se o ser humano moderno está tão evoluído, se a sexualidade está vivida hoje de modo tão natural como diz que está, por que então, cada dia que passa, cria-se novas e novas publicações nesse campo? Porque embora o ser humano, aí volta para Davi, mesmo tendo 300 mulheres, Davi não estava saciado, porque o problema dele não era emocional, no sentido afetivo de amar alguém. Era o sentido de ter prazer com alguém. E ter prazer com alguém, gente, quando a pessoa vicia em alguma coisa, seja no que for, e no sexo então, aí vai longe, porque infelizmente está ligado a um problema sério, que é o que nós estamos meditando agora de manhã, a gestação do ser humano, o momento da concepção humana. Essa ideia de que esse momento tenha sido revestido de pecado. Então é muito importante a gente fazer oração de cura interior, tomando posse da graça de Deus que estava presente. Eu preciso fazer um exercício de imaginação, e eu procuro fazer isso e convido você a fazer. Faça um exercício de imaginação. Você tenta olhar no seu calendário, no dia que você nasceu, tenta voltar 9 meses, aproximadamente, e tenta rezar aquele período, fechando seus olhos, vai se colocando na presença do Senhor, vai pedindo a ação do Espírito Santo. Outra coisa importantíssima para essa área, a presença de Maria. Gente, a gestação é tão fundamental para que o ser humano se torne gente, se torne pessoa, que Jesus Cristo poderia ter vindo ao mundo homem feito. E por que ele se fez carne no seio de Maria?
E porque essa presença dele no seio de Maria, repito, já é notada e afirmada por Santa Isabel. Maria estava na segunda, terceira ou quarta semana de gestação, e Santa Isabel já afirma categoricamente: a criança estremeceu de alegria em meu seio, quando eu vi a voz da tua saudação. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Bendito é o fruto do teu ventre. Então a gente precisa pedir muito a presença de Nossa Senhora. Maria, mulher. Sabe umas coisas que ajudam a gente a começar a compreender o nosso corpo como templo vivo do Espírito Santo? Imaginar o corpo humano feminino de Maria, o corpo humano masculino de Jesus. Se você tem algum problema relacionado ao corpo masculino, tanto faz ser homem ou mulher. Hoje tem muito homem que tem problema sério. Primeiro relacionado ao seu próprio corpo, porque desde pequeno foi comparando bobagem, e como ele tem uma ideia fixa lá da gestação, de que houve algo errado, de que eu nasci fruto de um erro. É quase que a ideia que vem quando a criança descobre que foi rejeitada. Parece que cada um de nós trazemos esse trauma de uma rejeição dentro de nós. Porque, repito, se os cientistas afirmam que dificilmente uma mulher passe os 9 meses da gravidez sem uma pequena rejeição, e daí que é importante o diálogo da mulher durante a gravidez com o seu filho, inclusive no dia que não está bem. Por exemplo, nós sabemos que a mulher grávida, num determinado período da gravidez, até pela pressão que o feto vai fazendo no seu corpo, que ela precisa ir ao banheiro fazer xixi várias e várias vezes. Então muitas vezes isso é um incômodo, porque cansa. A gente, quando tem um problema de urina solta, ou quando está com o intestino ruim, que você tem que ter a opção de ver no banheiro, aquilo irrita. Então, humanamente falando, irrita. E não pense você: ah, meu Deus, me perdoa porque eu me irrito. Não, você vai se irritar. Você é normal, você está vivo. Então, quando você estiver nessa indisposição, fale para a criança: vamos de novo. Convida: ó, meu filho, você já sabe que é menino? Já sabe se é menina? Porque se não sabe, trata como um nome genérico: bebê. Não fique falando do meu menino se você não tem certeza se é rapazinho que está lá dentro. Então já faz ultrassom, já fica sabendo, já escolhe o nome, já escolhe a roupa, já escolhe a profissão dele, a moça com quem vai casar, já vai o futuro dele todinho. Então converse com ele: Juninho, lá vai nós de novo, Juninho. Juninho, para de pisar, você está pisando na minha bexiga, rapazinho, vamos. Ó, você começa um relacionamento com o seu filho, você começa a operar uma cura nele. Ora, como nenhuma mulher no mundo consegue passar os 9 meses sem aqueles dias indispostos, cheira de comida, principalmente cheiro de carne. Vem que cheiro de carne, a mulher começa a sentir mal. E ela pensa que é uma coisa ruim, e é uma coisa boa. Por que a mulher sente enjoo na gravidez? Porque o cheiro acusou para a criança que aquela comida vai fazer mal e o organismo já está rejeitando. Então, sentiu um cheiro que não vai bem, não coma. Mesmo que você gosta muito de torresmo, não coma. Evita-o. Evita aquele pururuca. Aquilo pode fazer o mal danado. A senhora teve esse problema? Não. Evita que o organismo está avisando: isso não me faz bem. Se não me faz bem, eu não vou. Ora, gente, a hora que nós começarmos a compreender que, primeiro, a geração de uma vida é natural do ponto de vista humano, e que o ser humano é chamado a exercer esse ministério, participando da graça de Deus, começamos a mudar a mentalidade relacionada à nossa sexualidade. Nós não podemos mais deixar o demônio nos prender, nos amarrar em algo que nós vamos carregar conosco a vida inteira. E não pense você que a idade madura, que a velhice resolve o problema. Não pense você, porque muitas e muitas vezes pode ser até que o corpo não esteja correspondendo mais. E isso eu atendia um senhor de 80 e poucos anos de idade, e ele me dizia dessa angústia. Ele teve que sofrer uma cirurgia no seu corpo, ele não tinha mais ereção física, não tinha mais.
E ele me dizia: padre, eu continuo sentindo desejo de toque, desejo de olhar, igualzinho quando eu tinha o meu corpo funcionando. Então, com 80 e tantos anos de idade. Ora, a Bíblia não mostra isso também? Pessoas adultas, maduras, velhas, idosas. Os idosos de Susana. O Abraão com 100 e tantos anos de idade. A Bíblia mostra que a atividade sexual é normal até na idade madura. Aliás, é o tema da campanha da fraternidade desse ano. E com certeza o documento já traz alguma abordagem nesse sentido. Então é um problema que vai me acompanhar a vida inteira. Meu Deus do céu, e por que eu vou crescer a vida inteira com trauma nessa área? Pensa bem. O inferno que deve ser a pessoa que não aceita a sua sexualidade. Mas cada um de nós vai carregando um pouquinho dessa rejeição, porque associada está pela cultura e por aquilo que foi passado emocionalmente ao nosso subconsciente, que ali tem alguma coisa estragada, que ali tem alguma coisa feia. Veja que pecado, gente. Por que que a sexualidade deve ser revestida de um momento, de um lugar sagrado? Primeira leitura da missa de ontem. Porque como ser humano, pela unidade física, está participando de um momento lindo da criação de Deus, isso precisa ser solenizado. O encardido colocou que é uma coisa feia que precisa ser escondida. Não tem uma diferença enorme? Por que que um casal deve viver a sua intimidade nas portas fechadas do seu quarto? Porque o momento é lindo demais para ser dividido. Porque é íntimo demais para ser partilhado. Porque é solene demais para ser vulgarizado. Porque o casal está em íntima comunhão consigo, marido e mulher. Por isso a nudez total, não só de tirar a roupa, mas de abrir o coração. E porque Deus está presente. Então é algo lindo, é algo maravilhoso. Mas o encardido colocou o quê? É algo feio que precisa ser escondido. E se é feio e precisa ser escondido, começa a despertar na criança, no adolescente, nas outras pessoas, começa a despertar uma malícia. E esse é de fato o objetivo do demônio: fazer com que o ser humano não se aceite no seu corpo. O que foi que São João, do primeiro século da cristandade, escreveu, quase lá pelo ano 100, na sua primeira epístola, no capítulo 5, e que até hoje é um critério de discernimento para saber se há ou não há contaminação demoníaca. O demônio e qualquer espírito maligno jamais consegue confessar que Jesus Cristo veio, o que está escrito lá? Na carne. Esse é um dos segredos para você saber se uma pessoa está ou não está contaminada. Se ela professa que Jesus Cristo veio na carne, porque Jesus Cristo veio na carne, o verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós para nos salvar. Ao fazer com que a gente olhe para a carne com uma ideia pecaminosa, com uma ideia errada, com uma visão distorcida, o encardido está fazendo você não aceitar a salvação. Então você veja bem, gente, por que que a sexualidade torna-se fonte de tanto pecado? Porque ela está associada, e não tem como dissociar, não tem como separar, ao mistério da salvação do ser humano. Da minha e da sua salvação. Uma pessoa desequilibrada, afetivamente desequilibrada, nós vimos ontem na missa, sexualmente desequilibrada, ela se torna uma fonte de tristeza, uma fonte de angústia. Por isso que eu dizia a você, é preciso fazer esse exercício. Você volte no seu calendário e tenta descobrir a semana, o dia que você foi gestado. Aí você fecha os olhos, peça a presença de Maria. Outra presença muito importante na oração de cura interior no período da minha concepção, a presença do anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Ora, não foi ele que foi anunciar para Maria que ela estaria grávida? Não foi esse anjo que com certeza
apareceu para Sara e Abraão, anunciando que Sara ficaria grávida. Outro anjo que você deve chamar, o arcanjo São Rafael. Não foi ele que protegeu o jovem Tobias e Sara, que estava contaminada havia muitos anos e que tinha um trauma ligado à sua sexualidade, para que os dois pudessem se unir, como está no livro de Tobias? Enquanto a gente não parar para pensar nisso, meu Deus do céu, como a Bíblia coloca anjos de Deus nessas situações que o mundo diz para nós que é feia. Então invoca a presença de Maria. E aquilo que eu disse, se você tem um problema relacionado ao seu corpo, imagine o corpo humano de Maria e o corpo humano masculino de Jesus. Você tem trauma ligado à sua sexualidade masculina ou ligada à sexualidade masculina? Imagine o corpo masculino de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, a história diz que ele não usava nenhum pano protegendo seus genitais. O pênis de Jesus foi exposto. E foi exposto para que cada um de nós reconhecesse o valor do seu próprio corpo. Maria Santíssima tinha ciclo menstrual igualzinho a todas as mulheres da terra. Maria Santíssima tinha um seio maravilhoso, inclusive é elogiado na Bíblia, bendito os seios que te amamentaram. O seio que amamentou Jesus. Maria amamentava Jesus como a senhora mãe amamentou seus filhos. Enquanto eu não pensar no corpo masculino de Jesus, no corpo feminino de Maria, eu vou ficar inventando abobrinha pensando no meu corpo. Como que se Deus fez a minha cabeça, Deus fez os meus olhos, Deus fez minha orelha, Deus fez minha boca, Deus fez minha perninha, e o encardido de raiva veio e pendurou um negócio aqui para me atazanar a vida inteira. A minha sexualidade não é obra do demônio. Por isso eu preciso evocar a presença de Maria. Peça assim: Nossa Senhora, Mãe de Deus, a senhora que teve a graça de ter gestado no seu corpo o menino Jesus, esteja presente comigo agora, naquele exato instante em que eu comecei a existir, naquele exato instante em que o espermatozoide do meu pai, ou a semente do meu pai, se espermatozoide for muito difícil falar, fala assim, a semente, mas não fala esses apelidos feios que servem para xingar, não. Isso aí é muito feio. Embora na Espanha eles comem um negócio com esse nome. Me ofereceram lá uma vez, falaram, isso agora não quer comer não, o nome é muito feio. Então, esteja presente naquele exato instante em que a semente do meu pai uniu-se ao óvulo da minha mãe. Olha que coisa bonita. Naquele exato momento, a ciência diz que você passou a existir como gente, e a fé católica diz que a partir daquele instante já era você. Por isso que você não pode ser abortada, por isso que a igreja é contra o aborto e nunca vai ser a favor. Maria Santíssima, eu quero pedir que você esteja presente naquele instante. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eu imagino que nós ganhamos o nosso anjo da guarda naquela hora. Baseado nessas reflexões, da presença do anjo na gestação de Isaac, da presença do anjo na unidade física sexual de Tobit e Sara, na presença do anjo na concepção de Isabel, na concepção de Maria. Eu tenho, isso aí não é doutrina da igreja. O catecismo da igreja afirma que cada um de nós tem um anjo que Deus escolheu para nos acompanhar. Isso é dogma da fé católica. Isso está no catecismo. Agora não fala que hora que Deus colocou esse anjo. Eu acho, opinião do Padre Léo, que foi na hora em que você foi concebido, que naquele instante em que aparelho nenhum no mundo é capaz de saber. Gente, isso é tão sério que nem mesmo quando a unidade do óvulo de espermatozoide é feita em laboratório, nem aí os cientistas conseguem descobrir que hora que isso acontece.
Nem aí. A ciência não tem como. Tem como fazer desenho, tem como fotografar uma imagem fosca, mas não tem como provar e mostrar, porque até consegue perceber o espermatozoide invadindo, entrando no óvulo, mas o momento em que dá a unidade dos dois, a ciência sabe quando já começa a ver as divisões, quando o óvulo virou um ovo, quando o embrião já vai se transformando num feto. Naquele momento, penso eu, foi a hora em que Deus escolheu um anjo e falou: você vai seguir, você vai acompanhar. Ora, Jesus fala que os anjos de Deus do céu protegem a criança. Então nós já sabemos que enquanto é criança. Jesus fala que a Bíblia fala que aqueles que morreram na infância tem anjos no céu, ou são anjos de Deus, que hoje intercede e reza por nós. Então, para mim, repito, é minha concepção, naquele exato momento em que o espermatozoide, a semente do seu pai, se uniu, foi abraçado pelo óvulo da sua mãe, aquele exato instante Deus escolheu um anjo. Então peça a presença desse anjo. Ah, mas hoje eu já tenho 20 anos, eu já tenho 30, eu já tenho 40, como é que eu vou voltar lá no tempo? Primeira coisa que nós vimos ontem no versículo 8 da primeira leitura: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pegue a carta aos Hebreus, que nós lemos ontem. Só que agora olha o capítulo 4 de Hebreus. Para que a gente tome consciência de que nós não estamos falando de uma terapiazinha, de uma psicologia barata, mas que estamos experimentando, ou ainda nos preparando para experimentar o poder e a graça de Deus agindo em nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Que palavra linda para a gente poder rezar pelo momento da nossa concepção. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados, então ela penetra por completo. Atinge até a divisão da alma e do corpo. Quando foi essa divisão da alma e do corpo? Quando foi que meu corpo e minha alma se tornaram divididos? Na morte? Não. Porque o meu corpo vai ser ressuscitado? A única vez em que houve a divisão da alma e do corpo foi antes de você existir. Foi enquanto o corpo do meu pai e o corpo da minha mãe se uniram. E aí a fé nos diz que nesse momento Deus se uniu e colocou naquele corpo físico espermatozoide que penetrou no óvulo. No exato instante em que o espermatozoide do pai penetra o óvulo da mãe. E aí tem uma coisa bonita que a ciência ensina também, para nos mostrar que cada um tomou a iniciativa. O óvulo sai dos ovários e começa a caminhar pelas trompas. É ali que vai acontecer, quando ele sai, como que ele sai para se encontrar com o espermatozoide que está indo ao seu encontro. O homem joga o espermatozoide, a mulher, o corpo dela começa a preparar o útero. Por isso a menstruação, no sangue menstrual está saindo também todo aquele revestimento que foi feito para preparar, para receber. É um ninho fabuloso. É muito bonito quando você tiver a oportunidade de ver uma fotografia ou um filme que mostra a preparação uterina para receber. Então, a mulher prepara o seu corpo dando o óvulo. O homem prepara o seu corpo dando o espermatozoide. E Deus prepara a sua parte, que é nos dando o seu espírito. Por isso que o ser humano é tríplice dimensão, é físico, psíquico e espiritual. Por isso que o ser humano é humano e é divino sempre. Então, a palavra de Deus penetra a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração.
Agora o versículo 13, depois dessa linda introdução. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então por que eu posso pedir a Deus que o poder do Espírito Santo, que Maria Santíssima, que os anjos de Deus estejam presentes, dando-me a certeza, essa certeza de que eu fui concebido por graça, por desejo, por vontade de Deus? Porque a palavra de Deus me dá essa certeza. Essa mesma certeza, tome o Salmo 138, o 139, conforme for a sua tradução, do versículos 13 até o 15. E aqui eu queria dar um aconselhamento a você. Você que tem traumas ligados ao seu corpo, você que não se aceita, você que se acha feio, acha gordo, acha magro, acha que deveria ser mais alto, você que não aceita o seu corpo, porque fica se comparando com os outros, reze todo dia esses 3 versículos do Salmo 138, todo dia. Coloque-se diante de Deus. Aqui está um roteiro de cura interior profundo para nós, todo santo dia. Pega o Salmo 138, conforme a Bíblia, o 139, se for CNBB, se for a Bíblia de Jerusalém, versículo 13, 14 e 15. Aliás, pode começar no versículo 12. A ciência não consegue filmar, jamais vai conseguir, ao menos com aquilo que tem conhecido, o encontro do espermatozoide e do óvulo, porque falta a iluminação, porque lá dentro é escuro. E aonde não tem, por que precisa de luz? A gente fica com essas luzes atazanando na cara da gente aqui, é porque senão não tem como filmar, a imagem não aparece, a imagem precisa da luz, tanto que foi a primeira coisa que Deus disse, que haja a luz. Sem luz não vê nada, pode até existir tudo, mas não enxerga nada. O versículo 12 já diz: as próprias trevas não são escuras para vós, a noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós, essa tradução é bonita demais. Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me teceste no seio de minha mãe. Repita isso em oração. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito, louvo o Senhor, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma, nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só dele existisse. Que oração profunda, gente. Quando eu começar a colocar-me em Deus, a colocar o meu coração em Deus, a tomar consciência dessa presença de Deus, e é isso que eu quero convidar você a ir fazendo nesse acampamento. Eu disse ontem, as orações que nós vamos fazendo aqui estão no livro Rezando a Vida. Então depois você pode tomar nas mãos essas páginas do livro e ir aprofundando. Porque digo uma coisa a você, não pense, e já falei isso em acampamentos anteriores de cura interior, não pense que a cura interior é algo mágico. Segunda coisa que Deus está me inspirando muito ultimamente, nós precisamos formar grupos de oração para a cura interior. Mas não é fácil formar esses grupos, porque para formar esses grupos de oração de cura interior é preciso que você encontre 3 ou 4 pessoas, não pode ser mais do que isso. O grupo de oração de cura interior não poderia ser com mais de 5 pessoas. Pessoas que estivessem dispostas a se reunir ao menos uma vez por semana,
durante 1h30, 2 horas, para rezar umas pelas outras, rezar pela cura interior. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre.